Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-020, começando nas proximidades de Formosa, e avançando em direção à Vila Boa, ambas cidades do estado de Goiás, por 95 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. O relógio digital no painel do carro marca 11 horas e 35 minutos, momento exato em que deixamos para trás a periferia de Formosa. A cidade, um importante polo do agronegócio e guardiã de belezas naturais, vai ficando no retrovisor com seus silos verticais e zonas comerciais agitadas. O céu ainda se mantém fechado, uma massa de nuvens cinzentas que recobre o Planalto como um lençol pesado, negando a presença do sol neste final de manhã. A rodovia BR-020 se abre à frente, uma língua de asfalto que conecta o centro-oeste ao nordeste, vibrando com o peso das carretas que transportam a riqueza do país. O som do motor é um barulho constante e grave, uma companhia leal que se mistura ao chiado dos pneus no asfalto seco, mais marcado pela umidade recente. O cheiro que entra pelas frestas da ventilação é de óleo diesel queimado e poeira, o perfume industrial da estrada que se sobrepõe ao aroma natural do campo. Avançamos pelos primeiros quilômetros desta etapa, onde o relevo começa a dar sinais de transição, deixando a estabilidade do Planalto para anunciar as terras mais baixas. A vegetação do cerrado se mostra em toda a sua resistência, com árvores de troncos retorcidos e cascas grossas, como o pequizeiro e a lixeira, que margeiam a pista. O verde das folhas parece mais escuro sob a luz difusa deste dia nublado, criando um contraste interessante com a terra avermelhada dos barrancos expostos. O tráfego é intenso, exigindo atenção redobrada nas ultrapassagens, pois dividimos a pista com gigantes de aço que levam soja, milho e algodão para portos distantes. A temperatura externa está amena, na casa dos 25 graus, mas a umidade do ar torna a sensação térmica um pouco mais abafada dentro da cabine. À medida que nos aproximamos da região conhecida como Bezerra, um distrito que vive em função da rodovia, o cenário humano se intensifica. Pequenos comércios, borracharias e as famosas pamonharias se amontoam na beira da estrada, criando um corredor colorido e caótico de serviços. É possível ver a fumaça saindo das chaminés onde o milho é cozido, e o cheiro adocicado da pamonha invade o carro por um breve momento, competindo com o diesel. Não paramos, mas observamos o movimento de viajantes que descem de ônibus e carros para uma pausa rápida, buscando sustento e descanso. O céu, antes monoliticamente cinza, começa a apresentar fissuras sutis, manchas mais claras onde a luminosidade tenta desesperadamente romper o bloqueio das nuvens. Passando o distrito de Bezerra, a rodovia inicia um declive suave em direção ao Vale do Paraná, e a geografia se transforma de maneira visível. O horizonte se amplia, permitindo ver as serras distantes que emolduram a paisagem, agora banhadas por feixes de luz tímidos que escapam das nuvens. É o sol querendo aparecer, criando um efeito de dedos de Deus que iluminam manchas isoladas de vegetação lá embaixo no vale. A luz muda de qualidade, deixando de ser totalmente plana para ganhar algum volume, fazendo o asfalto brilhar em pontos específicos como se fosse prata líquida. O som do vento torna-se mais agudo, cortando a aerodinâmica do carro com mais força à medida que ganhamos velocidade na descida. A vegetação, sentindo a mudança de altitude e o calor que aumenta no vale, torna-se ligeiramente mais densa e verde, com a presença de matas de galeria nos fundos de vale. A fauna, muitas vezes escondida pelo barulho do progresso, revela-se no voo de urubus que planam em círculos, aproveitando as correntes térmicas que começam a se formar com o aquecimento do solo. Em um pasto próximo à cerca de arame farpado, vejo o gado Nelore branco pastando calmamente, pontos de luz viva contra o fundo verde e terra.
A estrada, embora bem pavimentada, exige respeito, com curvas que acompanham a topografia acidentada desta descida para o vão. O motorista sente o volante vibrar com as imperfeições do piso, uma leitura tátil do terreno que mantém a mente focada na condução. O meio-dia se aproxima e a batalha entre o sol e as nuvens no céu de Goiás torna-se o espetáculo principal da viagem. A claridade aumenta significativamente, obrigando a baixar o parasol para evitar o ofuscamento causado pelo reflexo branco nas nuvens mais baixas. O calor dentro do carro começa a subir, sinal de que a radiação solar, mesmo filtrada, está aquecendo a lataria e o asfalto negro. O ar-condicionado é ajustado para manter o conforto, criando uma bolha fresca que nos isola da temperatura crescente do lado de fora. A paisagem agora é de planície com morros testemunhos ao fundo, uma vastidão que dá a dimensão exata do tamanho do Brasil interior. Estamos a meio caminho de Vila Boa, e a estrada se estende em retas longas que convidam a mente a divagar, mas os olhos permanecem fixos no asfalto. O tráfego de caminhões continua sendo a tônica, uma fila interminável de comércio sobre rodas que conecta o norte e o sul. Ultrapassar uma carreta bitrem nestas condições exige cálculo e paciência, aguardando o momento certo na faixa pontilhada. O som do motor sobe de giro nas ultrapassagens, um rugido momentâneo de potência antes de voltar ao zumbido de cruzeiro. A poeira levantada pelos veículos à frente cria uma névoa fina que doura sob a luz do sol que agora consegue furar as nuvens com mais frequência. A chegada às terras baixas de Vila Boa traz uma mudança na atmosfera, que parece mais pesada e quente, típica das regiões de menor altitude. A vegetação de beira de estrada mistura capim braquiária com arbustos espinhosos, uma flora adaptada à seca e ao fogo recorrente. O sol finalmente conquista seu espaço, não de forma absoluta, mas aparecendo entre as nuvens brancas e pesadas que decoram o céu azul pálido. As sombras retornam à paisagem, desenhando o contorno das árvores e dos postes na pista, dando profundidade ao mundo visual. O asfalto brilha com o calor, criando miragens de poças d'água inexistentes no horizonte trêmulo à frente. Vila Boa surge não como um destino final grandioso, mas como uma pausa humana na imensidão natural, uma cidade que cresceu abraçada à rodovia. As casas simples e os comércios de beira de estrada aparecem alinhados, testemunhas silenciosas do fluxo incessante de viajantes que passam por ali todos os dias. A cidade carrega em seu nome a esperança de tempos tranquilos, embora sua história seja marcada pela dureza da vida no sertão goiano. Vemos a silhueta de pequenas igrejas e de postos de combustível que servem como praças públicas para os motoristas de caminhão. Não entramos nas ruas de terra que se ramificam da rodovia, mantendo nosso compromisso com o asfalto e com a jornada. Chegamos às imediações do perímetro urbano de Vila Boa, com o odômetro marcando os 95 quilômetros percorridos desde Formosa. O tempo de viagem, pouco mais de 1 hora, foi suficiente para sentir a mudança climática e geográfica, descendo do Planalto para o calor do vale. O carro desacelera, respeitando a sinalização e as lombadas eletrônicas que protegem os moradores locais da velocidade da rodovia. O sol agora brilha com mais convicção entre as nuvens, iluminando a chegada e prometendo uma tarde quente e luminosa. Encerro esta crônica com o carro ainda rodando devagar, observando a vida simples que acontece nas margens da BR-020, sob o sol de Goiás. Piada sobre o trajeto. Sabe por que o sol demorou tanto para aparecer no caminho entre Formosa e Vila Boa? Porque ele viu o preço da gasolina no posto em Bezerra e ficou escondido atrás da nuvem esperando a promoção relâmpago.